Amém. Queridos, abra sua Bíblia, livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo meia dúzia. Aos irmãos e às irmãs que chegaram depois do culto, depois do início do culto, graças e paz, Deus te abençoe, que bom que você está aqui. Mas mesmo sentadinhos, nós vamos ler o texto. A gente vai ler o capítulo todo, então você fica sentado. Daniel, capítulo 6. Amém? Quem achou aí, diga glória a Deus. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinastes um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou ao rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves,
tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova, e assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz os seja multiplicado. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa, também. Amém, amados? Amém? Ficou cansado com a leitura? Mas foi bênção, né? Bênção de Deus. Queridos, a gente vai continuar falando sobre a questão da oração. Na última vez em que nós tivemos a oportunidade de estar juntos aqui, a gente pregando nas terças-feiras à noite, a gente falou exatamente sobre isso. Sobre a necessidade da gente orar, a necessidade da gente buscar a Deus. E a partir desse texto de Daniel, esse texto que nós lemos, eu queria ver junto com vocês que a oração é uma alavanca na nossa vida que nos leva a crescer. A oração como um instrumento das mãos de Deus, né, dada a nós, concedida a nós, e que se eu vivo essa prática de orar, se eu me coloco diante de Deus em oração, certamente eu vou crescer, eu vou avançar. A oração é uma alavanca na minha vida, que me empurra, que me lança para frente, que me faz ir além, né? Me faz crescer na presença do Senhor. Queridos, você pode observar na natureza que tudo que é saudável cresce. Tudo que é saudável cresce. No domingo pela manhã, o pastor Evander falava um texto de Gênesis, a gente vê lá que Deus criou as aves, Deus criou os animais, Deus criou as árvores, a vegetação, e ele disse, cresçam. Deus criou o homem, a mulher, e disse, cresçam, multipliquem-se, né, sejam fecundos. Essa foi a palavra do Senhor. Então tudo que é saudável cresce naturalmente. Se nós formos saudáveis, se nós estivermos saudáveis, nós vamos crescer naturalmente. Uma criança saudável, ela não precisa se esforçar para crescer, mas ela cresce naturalmente. Uma árvore saudável, né, você lança lá a sementinha, lá na sua casa, lá no terreno da sua casa, e naturalmente ela vai crescer, ela não vai precisar se esforçar para crescer. Então, se nós formos saudáveis, nós vamos crescer em estatura, nós vamos nos desenvolver fisicamente, nós vamos crescer em algumas áreas da nossa vida, não é? Isso é normal, natural. Tem algumas pessoas que não cresceram tanto assim, né? Ficaram pequenininhas mesmo, não é isso? Não é isso, não? Mas é saudável, né, crente? Amém? Glória a Deus, né? Mas é saudável. Mas algumas coisas na nossa vida, elas vão precisar ser provocadas. Então, o nosso crescimento intelectual precisa ser provocado. O equilíbrio emocional que a gente precisa ter, viver na nossa vida, também precisa ser provocado. O nosso crescimento espiritual, ele precisa ser provocado. Nosso crescimento profissional precisa ser provocado. O desejo de Deus para nós, irmãos e irmãs, é que a gente cresça. O desejo de Deus para nós é que a gente avance em todas as áreas da nossa vida. O desejo de Deus para nós é que a gente sonhe,
que a gente seja inspirado pelo Senhor. Paulo, falando aos Filipenses a respeito da salvação, ele diz: nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. A gente vem à igreja, né? A gente busca o Senhor, a gente começa os passos de uma vida espiritual com Deus, a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente passa pelo renove, a gente é batizado, a gente se integra em um ministério da igreja, a gente começa a servir ao Senhor, a gente inicia num processo de santificação, de cura, de libertação. O desejo de Deus é que todos nós cheguemos à liderança. Liderança não é alguma coisa somente para alguns, mas você pode ser um líder dentro da igreja, você pode ser um líder de célula, você se torna um discípulo e um discipulador na presença do Senhor, você vai além, você vai viver os propósitos de Deus para a sua vida, você vai crescer, vai avançar, vai ser frutífero para a glória de Deus, amém? Você crê nisso? Glória a Deus, você quer viver isso na sua vida? Então, para a gente viver isso é essencial, irmãos, é essencial a oração como uma alavanca para o meu crescimento. É essencial isso. Eu preciso, se eu estou fazendo algumas coisas na igreja, na minha vida, né, sem orar, eu preciso dar um tempo, buscar a Deus em oração, colocar a minha vida primeiro em oração diante do Senhor, né, para que então depois eu comece a fazer essas coisas. Eu me lembro muito bem de uma frase de Martinho Lutero, em que ele diz assim, né, eu tenho tantas coisas para resolver no dia de hoje, que eu vou me levantar 3 horas mais cedo, para passar em busca, para passar em oração diante do Senhor, e então depois eu me coloco, me lanço às minhas atividades, né? Aqui a gente vê Daniel. O livro de Daniel é um livro muito interessante. Algumas pessoas vão dizer que ele foi escrito na época do período babilônico, mas é mais provável que não. Que ele tenha sido escrito no período de um rei, né, grego mau, né, que profanou o templo, que destruiu o templo do Senhor. E esse era um tempo de muita perseguição, esse era um tempo de muita angústia, de muita dificuldade. E quando esse livro é escrito, pelo menos aqui até o capítulo de número 6, conta a história de um povo, né, que resistiu, que persistiu, que foi fiel ao Senhor, ainda com o risco de morte, mas permaneceu fiel. A gente vê até o capítulo 6 a história de 4 jovens, um deles é o próprio Daniel. Os outros 3, Misael, Ananias, Azarias, homens de Deus, que se colocaram na presença do Senhor, que se destacaram, né, diante do Senhor, diante de muitos outros jovens, que foram colocados, né, numa condição diferenciada, não é isso? E foram fiéis a Deus. A gente vê Daniel resistindo aos manjares do rei, porque acreditava que aquela comida, aquele alimento era consagrado. E aí ele não come, e fala aos seus para que também não comesse. A gente vê os 3 amigos de Daniel sendo lançados na fornalha de fogo, né? E eles não se dobram diante da imagem do rei, que era para adorar, eles não se prestam a isso, não quebram a fidelidade deles para com o Senhor, e eles se mantêm ali firmes, eles vão para a fornalha ardente, né, por causa da sua fidelidade. Eles consideraram a fidelidade a Deus mais importante do que as suas próprias vidas. Eles estavam dispostos a morrer, mas não iriam cometer o pecado da idolatria, eles não iriam quebrar, né, essa aliança, essa comunhão, essa fidelidade com o Senhor. Então é um livro que fala de resistência, e aqui Daniel está sendo colocado de novo numa condição, né, muito difícil. Ou ele parava de orar, ele parava o seu momento que ele tinha com Deus, né? Ou então seria lançado na cova dos leões. E aí Daniel vai para a cova dos leões. Ele era um moço que orava. E a Bíblia nos fala que era costume dos judeus, eles oravam 3 vezes por dia. Oravam ao amanhecer, oravam por volta de 3 horas da tarde, oravam ao pôr do sol.
eles oravam, buscavam a Deus, clamavam pela presença de Deus. E Deus os abençoava, amém? Então nós também precisamos orar, porque vale a pena orar, vale a pena buscar o Senhor, é necessário demais para a nossa vida. E o que a oração proporcionou na vida de Daniel? O que a oração, além da intimidade dele com Deus, além da comunhão dele com Deus, além da consagração, além da questão da revelação, dos sonhos, o que mais a gente pode perceber, a gente pode notar aqui no texto, né, que essa vida de oração proporcionou na vida de Daniel. E aí eu tenho algumas coisas para falar. Primeiro, a gente vê aqui que o rei Dario, ele olha para Daniel e vê que nele havia um espírito excelente. Ele olha para Daniel e ele percebe que Daniel é diferente. E ele precisa escolher 3 líderes, 3 sátrapas. Ele precisa escolher 3 pessoas para estarem ali. Eram líderes, eram governadores, né? Esse nome, né? Diferente aqui, sátrapas. Eram 3 líderes e eles precisavam, dentro de 120 pessoas, o rei Dario precisava de alguém para liderar esses homens, e ele vem em Daniel. Daniel se distingue, porque nele havia um espírito excelente. E aí o que a gente pode considerar como esse espírito excelente? E aí a gente tem, isso abre um leque para a gente falar uma série de coisas. Isso abre um leque para a gente dizer a respeito do caráter de Daniel. Ele tinha um caráter ilibado. A gente pode falar do procedimento de Daniel. Ele era correto, ele era justo. A gente pode falar da vida, né, de comunhão de Daniel. Ele andava com Deus, por isso nele havia esse espírito excelente. A gente vê que Daniel procura cumprir a vontade de Deus, ser fiel a Deus. Isso faz dele um homem de espírito excelente. A gente vê que Daniel era um homem sábio, um homem prudente, um homem de bom senso, um homem que fazia aquilo que era certo na presença do Senhor, um homem que solucionava problemas. Nele havia um espírito excelente. Nele estava o Espírito Santo de Deus. Isso fazia dele uma pessoa diferente, competente, né? Nele havia o amor de Deus. A gente percebe todas essas coisas na vida de Daniel. Nele havia um Espírito excelente. O Espírito do Senhor agia sobre a vida dele. E aí é muito legal que depois, lá naquela passagem, onde os 4 jovens se abstém dos manjares do rei, após 10 dias, quando os responsáveis pela alimentação olham para aqueles jovens, esse responsável pela alimentação, esse servidor, ele vê na vida desses jovens, no rosto desses jovens, algo diferente, um brilho diferente, um toque diferente. Quando o rei Dario olha para Daniel, vê que sobre ele havia um espírito excelente. E o que gerava isso nele, na vida dele? Certamente, irmãos, era uma vida de oração na presença do Senhor. Então a nossa vida de oração vai servir para nos alavancar. Essa vida de oração que a gente precisa viver na presença do Senhor vai melhorar, vai aperfeiçoar o nosso caráter, até que a gente tenha o caráter de Cristo Jesus na nossa vida, né? Essa vida de oração vai nos levar a ter capacidade, essa vida de oração vai nos dar habilidade, essa vida de oração vai nos dar competência, essa vida de oração vai nos levar a prosperar em todas as áreas da nossa vida. Creia nisso, irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se a gente ora, se a gente está na presença do Senhor, a gente recebe a sabedoria do Senhor, o discernimento do Senhor, a direção do Senhor para a nossa vida, né? E isso alavanca a gente.
Eu me lembro que teve um período da minha vida que eu mais orei. Período da minha vida que eu mais orei, eu quero voltar a viver esse momento, né? Quem sabe um dia, mas eu orava muito. Mas também não trabalhava e nem estudava. Eu só orava, né? Foi um período em que terminou o curso de formação militar, né? Que eu fiz, foi o CPOR na época. E só dali a 6 meses é que a gente ia para a tropa fazer um estágio de aproximadamente 45 dias. Para saber se nós estávamos aptos, habilitados ou não para ir para a tropa e começar a nossa vida militar, né? Então, nesse período de 6 meses, não dava para voltar a estudar, não dava para conseguir um emprego de carteira assinada, não dava para fazer nada. Você tinha que realmente esperar. Então, eu fui orar. E eu orava de manhã, de tarde e de noite. Eu orava 3 horas por dia e lia a palavra de Deus, né? E eu me lembro muito bem que eu era péssimo atirador. Eu tremo demais, né? Eu não tenho firmeza nas mãos. Então, para atirar com pistola, então, era horrível, horrível. Né? De fuzil também horrível. Era magro que dava dó, né? Mas eu fui orar, fui buscar o Senhor. E aí eu fui para um quartel ali na Vila Militar, em Realengo, no Rio de Janeiro, que era o pessoal do Boina Preta. Eu fui para um quartel de artilharia. E aí eram 14, né, 14 aspirantes de artilharia e só eu, aspirante de intendência. Minha área era de intendência, a área administrativa. E tá bom, começou o estágio. E eu continuei orando. Eu fui o melhor atirador daqueles 15. Eu não sei como é que isso aconteceu, né? Eu fui o melhor atirador, né? Eu caí na graça daqueles oficiais, daqueles comandantes, e aí me aprovaram em tudo, e eu fui muito bem em todas as áreas, todos os deveres, as tarefas, tiro, né, capacidade física, uma série de coisas. Eu saí de lá como o primeiro colocado, né? Eu era de uma arma de intendência num quartel de artilharia na frente de todos os demais, não é isso? O meu tiro foi o melhor possível, era Deus, foi Deus ali naquele negócio, só Deus podia fazer aquilo, né? E assim, foi uma grande bênção, que depois eu pude escolher aonde eu queria servir, né? O quartel que eu queria ir. E eu tenho certeza que foi Deus que fez aquilo. Então, quando a gente tem essa vida de oração, Deus alavanca você, querido. Deus pode trazer um brilho diferente para a sua vida. Deus pode abrir portas na sua vida. Deus vai cumprir os propósitos dele para você a partir do momento que você se colocar na presença do Senhor para orar, em nome de Jesus. Amém? O segundo ponto que a gente vê aqui nesse texto, queridos, é que quando Daniel ouve, né, o decreto do rei de que ninguém poderia mais orar no reino, fazer nenhum outro pedido que não fosse ao rei Dario, você acha que ele deixou de orar? Não, ele não deixou de orar. Você acha que ele foi para casa, fechou a janela do seu quarto, né, se escondeu lá debaixo da cama para orar escondido? Não, ele não fez isso. Você acha que ele se recusou a orar? Não, ele não fez isso. Talvez eu, você, algum outro, a gente precisa obedecer, não vai dar, nós vamos parar de orar, daqui a um mês, quem sabe, a gente volta, a gente ia encontrar uma maneira, mas a gente não gostaria de colocar nossa vida em risco. Daniel faz diferente. E a gente pode ver que essa vida de oração que ele tinha levou a ele a ter coragem, intrepidez e ousadia. Amém? Coragem, intrepidez e ousadia. Aí eu me lembro dos discípulos da primeira igreja, né, que quando Herodes começa a persegui-los, prende a Pedro, a João, coloca alguns dos apóstolos na prisão, aquela igreja, ela foi orar. E na oração que aquela igreja faz, ela diz assim, que o Senhor nos dê intrepidez, ousadia, para a gente continuar anunciando e pregando no nome do Senhor. Então, se nós, irmãos e irmãs, buscarmos a Deus em oração, Deus vai nos trazer coragem, intrepidez e ousadia, porque Deus não tem dado para nós espírito de medo, mas de poder, de ousadia, em nome de Jesus. A igreja, você, a igreja, nós não caminhamos sem poder de Deus, sem glória de Deus.
E aí a minha oração, a tua oração vai levar você a viver isso. Porque se Daniel fecha a janela e para de orar, isso seria negar seus valores. Fechar a janela seria negar os seus princípios. Fechar a janela seria negar a sua fé. Seria quebrar ali a sua fidelidade, a sua comunhão com Deus. Mesmo correndo o risco de morte, Daniel vai deixar a janela aberta como antes estava. E vai continuar orando ao Senhor de manhã, pela tarde, pelo anoitecer. E vai continuar buscando a Deus. Ele continuou fazendo a mesma coisa. Então, querido, se você começar a orar, você vai deixar a janela da sua vida aberta. Você não vai precisar fechar a janela da sua vida. Você não vai precisar correr das suas dificuldades, das suas limitações, dos seus problemas. Você vai enfrentar, porque o Senhor vai te dar intrepidez, ousadia. Glória a Deus. Vai deixar a janela da sua casa aberta, mostrando ali, demonstrando a sua fidelidade, a sua fé. O inferno se levantava contra Daniel, queria fazê-lo parar de orar, mas ele não para. O inferno vai tentar contra você, querido. O mundo vai tentar contra você. Todos os dias nós vemos situações, às vezes, muito complicadas. Vai se levantar contra você. E aí o que a gente faz? A gente fica coado. A gente vai para o cantinho. A gente corre. A gente procura o irmão. Querido, você pode até procurar o seu irmão, que ele vai ser bênção de Deus na sua vida. Mas se levanta contra o inferno em nome de Jesus. Vai nessa tua força. Se levanta contra o inferno. Se levanta contra o mal. Em nome de Jesus. Uma vida de oração na presença do Senhor proporcionará a você intrepidez, ousadia, coragem para enfrentar, irmão, o mundo, as lutas, toda e qualquer dificuldade, todas as ações demoníacas contra a nossa vida. Enfrente-as em nome de Jesus. Busque a Deus, você vai ver que a oração será uma alavanca na sua vida, né? Trará a você coragem. Vai ser uma alavanca na sua vida, onde você vai perceber a manifestação da glória e do poder de Deus. É isso que a gente precisa. Sabe uma coisa que eu vejo aqui nesse texto também, que é a oração que gera isso, é a restauração de relacionamentos, é a gente poder viver relacionamentos profundos, relacionamentos de transparência, relacionamentos de lealdade, relacionamentos de confiança, relacionamentos de amor. Sabe, é interessante a atitude do rei Dario. Ele não é uma pessoa que desconsidera Daniel. A gente vê pelo texto que eles têm uma proximidade. A gente vê pelo texto que ele tem um carinho por Daniel, que Daniel considera, que Daniel é fiel, que Daniel é leal, mas o rei também o é para com ele. E naquela época, irmãos, era muito difícil haver um tipo de consideração assim. Como que aquele rei ia considerar um jovem que veio exilado, que veio como escravo, veio no meio do cativeiro? O rei se entristece com a prisão de Daniel. O rei não quer que Daniel seja lançado na cova dos leões, ele se esforça para tentar mudar. Ele não consegue, Daniel vai parar lá. Mas falando de relacionamentos profundos, relacionamentos leais, relacionamentos que fazem a gente crescer, a gente percebe que a oração, ela une pessoas. A oração gera quebrantamento no nosso coração. A oração nos leva a ter um coração mais sensível, perceber nossas falhas, pedir perdão, receber perdão. A oração desfaz desentendimentos. A oração desfaz desentendimento. Me lembro muito bem quando eu casei, minha irmã e minha esposa tiveram um problema de relacionamento sério, que durou aí mais de 1 ano, né, de separação, de divisão, de mágoa, de tristeza. Mas sabe, orando, clamando ao Senhor, falando com o Senhor, Deus desfez aquela situação difícil. Então Deus é poderoso para desfazer desentendimentos. Deus é poderoso para unir pessoas.
Deus é poderoso para que através da oração, nosso coração se torne mais quebrantado, nos leve a amar, a abençoar, a abraçar, a cuidar daquele que o Senhor coloca perto da gente. O que fazia com que as pessoas se tornassem amigos, amigas, né, de Daniel, era essa vida quebrantada dele, era esse espírito excelente que havia sobre ele, era esse coração que ele tinha. Você vê Daniel um homem simples, você vê Daniel um homem de Deus, você vê um Daniel uma pessoa diferente. Por isso as pessoas eram atraídas para estarem perto dele, gostavam dele. Sabe, se você tem dificuldade de relacionar-se com pessoas, ora, querido, Deus é poderoso para mudar a nossa vida. Mudar algumas coisas em nós que às vezes afasta das pessoas, que geram separação na nossa vida. Deus é poderoso para equilibrar o nosso temperamento. Deus é poderoso para gerar em nós um espírito controlado pelo Senhor, pelo agir do Senhor. E aí a oração é essa alavanca na nossa vida que melhora os nossos relacionamentos. Porque ninguém pode viver bem sozinho. E ninguém consegue viver bem. E ninguém consegue ser um cristão maduro com uma série de dificuldades de relacionamento. Não posso me sentar aqui, não posso ir para aquele lugar, não posso trabalhar em tal lugar, não posso estar junto com esse irmão. Sabe? Essas coisas precisam ficar lá embaixo. Deus quer que você dê alavanque, que você vá acima, que você suba níveis. Deus quer que você viva bem com as pessoas. Então, a oração vai nos alavancar para viver melhor, com relacionamentos melhores. E sabe, muitas vezes nós estamos presos a relacionamentos que não edificam em nada a nossa vida. Às vezes estamos presos a relacionamentos que nos angustiam, relacionamentos que nos oprimem, relacionamentos que tiram a nossa alegria, que trazem tristeza, trazem dor, são prejudiciais, são enganosos. E aí você não consegue se libertar disso. A oração vai desfazer esses relacionamentos que não colaboram com o teu crescimento, meu irmão. Vai te dar coragem para você romper com aquilo que tem impedido o teu crescimento. E aí você vê que Daniel está cercado de pessoas que desejam o mal dele. Você vê que Daniel está cercado de pessoas que são maliciosas, que são invejosas, que no momento que ele cresce, querem lhe prejudicar. A Bíblia nos diz assim, ó, se possível for, tende paz com todos os homens. Então, no que depender de você, tenha paz com todos os homens. E ter a paz e amar não é estar agarrado o tempo todo, não. Às vezes, manter a devida distância é também amor, é também cuidado, é também precaução, é cuidar de você, do relacionamento com teu irmão e do teu relacionamento com Deus. O provérbio diz que há momentos que a gente precisa abraçar e tem momentos que a gente precisa afastar-se de abraçar. E a oração vai nos dar esse entendimento e vai alavancar os nossos relacionamentos com Deus e com as pessoas também. E por último, queridos, a gente vê aqui nesse texto que a oração proporciona na nossa vida um tempo de autoridade. Quem recebe a autoridade vinda de Deus aqui, dá um glória a Deus aí nesse lugar. Glória a Deus. A oração traz autoridade para a nossa vida. Deus vai fechar a boca do leão, amém? Você recebe isso para você? Deus vai fechar a boca do leão. E aí eu já iniciei, né? Porque a boca do leão, irmãos, é a inveja desses demais líderes que estavam ali junto com Daniel. A boca do leão, queridos, é a malícia de homens perversos que às vezes se aproximam de nós apenas com o único interesse de receber alguma coisa em troca. Deus vai fechar a boca dos leões, daqueles que são maldosos, que não servem a Deus, nem querem servir a Deus. Deus deles é o próprio ventre, né? Como Paulo disse aos Coríntios. Fechar a boca dos leões é fechar a boca daqueles que são maledicentes. Age com maledicência. E aí você pode ter certeza de uma coisa: se alguém se aproxima de você para falar mal de alguém para você, depois ela vai falar mal de você para uma outra pessoa. E aí a gente precisa quebrar isso em nome de Jesus. Deus te dá autoridade para fechar a boca do leão.
Tem pessoas que se aproximam para prejudicar. Tenha o discernimento para perceber isso. Ore, abençoe. Mas se aproximam com a intenção de prejudicar. Querem te ver na cova dos leões. E aí, querido, a boca do leão é também ação de demônios contra a nossa vida. Nós não estamos isentos disso. O desejo de Satanás é matar, roubar e destruir. Pedro diz que ele anda em derredor procurando alguém para tragar. Anda em derredor rugindo. Anda em derredor com fúria, que é apenas uma oportunidade para tragar. Vem como o laço do passarinheiro, para prender você, para prender a sua vida. Vem com o desejo de destruir. E aí, se a gente não ora, a gente vai agir na nossa própria carne. E aí, meu irmão, não dá para vencer coisas espirituais de uma maneira física, natural, carnal. Coisas espirituais se vencem de maneira espiritual também. Se você não perceber isso, vai querer sair na briga, vai querer sair no tapa, vai agarrar no pescoço de alguém. Isso vai gerar problemas ainda maiores para a sua vida. Mas se você orar, aleluia, amém? Se você orar a Deus, se você tiver uma vida de oração na presença do Senhor, Ele vai te dar autoridade no nome de Jesus. Os leões vão vir contra você, mas o anjo do Senhor vai estar ali para livrar você, para fechar a boca do leão. Se você orar, Deus vai te dar autoridade.